Ainda hoje, quando as luzes me cegam no palco do Coliseu dos Recreios, o público a aplaudir com um som que ecoa por todo o espaço, a minha mente regressa, sem convite, àquela noite fria num beco do bairro Alto. A vida, às vezes, parece uma piada cruel, outras vezes, um milagre. Quem diria que o ponto mais baixo da minha existência seria, de alguma forma, o início de tudo o que tenho agora? Naquela altura eu era apenas Anna Morrison, uma cantora a tentar sobreviver, a lutar para pagar o aluguer do meu pequeno T1 em Alfama e, quem sabe, um dia, conseguir as aulas de canto que tanto sonhava. Não me lembro de onde veio a coragem naquela noite, talvez do desespero ou da teimosia que a minha mãe sempre dizia que eu tinha. O que é certo é que o João, com o seu hálito a uísque e a arrogância que vinha de um nome de família demasiado conhecido em Lisboa, não gostou de ser rejeitado. Recordo-me dele, sim, do sorriso pretensioso que lhe congelei no O Jazz Azul umas semanas antes. Naquela madrugada, eu caminhava pelas ruas gélidas de novembro, os 20 e poucos euros em gorjetas amassados no bolso do meu casaco, um cheiro a lixo misturado com o aroma doce de farturas de um carrinho tardio. O meu apartamento ficava a poucos quarteirões, cansada, mas familiarizada com a rotina. Sempre fora assim, sem problemas. Mas aquela noite foi diferente. Primeiro, o som. Passos apressados, vários. O meu coração já saltava na garganta, antes mesmo de ouvir a voz dele. Aquela voz irritantemente familiar. Ora, aqui está ela. Virei-me devagar, a mão a procurar o telemóvel no bolso, um gesto automático de autoproteção. 3 vultos, João e os seus 2 capangas. O sorriso dele era perverso, iluminado pelas luzes distantes de um candeeiro. Pensaste que podias envergonhar-me e sair ilesa? As palavras espetaram-se em mim como cacos de vidro. Tentei manter a voz firme, falhar a demonstrar o terror que se instalava. Não quero problemas, deixem-me ir para casa. Mas ele não estava para negociações. O cheiro do seu hálito a álcool e a privilégio quase me sufocou. Ele era João Candeias, filho de um desses políticos que pensam que a cidade é deles. Já me tinha abordado antes. Não aceitava um não como resposta. Eu tinha-o rejeitado alto e bom som, na frente de toda a gente no bar. Tinha-o feito parecer um palerma, era isso. E os homens como ele não perdoam a humilhação. Fizeste-me parecer um idiota. Achas que és boa demais para mim? A minha resposta saiu rápida. Um reflexo. Acho que tenho o direito de dizer não. Comecei a recuar. Os outros 2 espalharam-se cortando a minha rota de fuga. Resposta errada. A dor explodiu no meu pulso quando a mão dele me agarrou, torcendo-o com uma força brutal. Gritei, tentei soltar-me, comecei a correr. Cheguei a meio quarteirão antes que me apanhassem. Mãos agarraram o meu casaco, puxaram-me para trás. Lutei, chutei, arranhei. Um soco atingiu-me no rosto com tanta violência que a minha visão ficou turva. Arrastaram-me para um beco, escuro, estreito, com caixotes de lixo e garrafas partidas. Não havia ninguém para me ouvir. Por favor, a voz saiu quebrada. Por favor, não me façam isto. Devias ter pensado nisso antes de me rejeitares. A raiva distorcia o rosto do João, antes de me fazeres sentir pequeno. Um dos amigos dele agarrou-me as pernas, o outro, os braços. João levantou o pé, deixando-o cair sobre o meu tornozelo. O estalido foi audível, o meu grito também. A dor explodiu, branca e quente, pela minha perna. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Apenas dor e terror e a certeza de que ia piorar. Não pararam com o tornozelo. Punhos, pontapés, a voz do João a dizer coisas que eu passaria meses a tentar esquecer. Quando finalmente pararam, estava encolhida no chão, a sangrar, partida, mal consciente.
É o que acontece quando te achas boa demais para pessoas como eu. Ele cuspiu-me. Vamos embora. Os passos deles desvaneceram-se. Fiquei ali, sem conseguir mexer o tornozelo. Cada respiração doía. Sangue na boca. O telemóvel estava esmagado, algures durante a luta. Ia morrer ali, num beco, sozinha, por ter dito não ao homem errado. Foi então que ouvi outros passos, diferentes, mais lentos, mais pesados. A minha visão estava turva. Vi uma sombra alta, imponente, a aproximar-se. Por favor. A palavra saiu entrecortada. Por favor, não me magoem mais. Não consigo andar. A sombra parou, agachou-se. Um homem. Os traços foram se definindo. Cabelo escuro, maxilar forte, olhos que se arregalaram em reconhecimento. Ana. A voz dele era profunda, rouca. Meu Deus, o que aconteceu? Eu conhecia o rosto dele. Pedro Santoro, o dono do Jazz Azul. Já o tinha visto na audiência algumas vezes, a assistir ao meu canto. Nunca me falara, apenas observava. Eles, os três homens, eles... Não conseguia formar frases completas. A dor e o choque roubavam-me as palavras. A expressão de Pedro mudou, de preocupação para algo mais frio, mais escuro. Quem te fez isto? João Candeias e dois amigos. Por favor, preciso de ajuda. O meu tornozelo tá partido. Vou pegar em ti agora. A voz de Pedro era mais suave. Vai doer. Lamento. Ele deslizou um braço por baixo dos meus joelhos, o outro por trás das minhas costas. Gritei quando ele moveu o meu tornozelo partido. O som ecoou nas paredes do beco. Depois, estava contra o peito dele, a ser carregada. Devia ter tido medo. Devia ter questionado por que é que ele estava ali. Mas tudo o que senti foi alívio. Alguém me tinha encontrado. Alguém estava a ajudar. Pedro Santoro era um homem de quase 2 metros, de poder contido. Tinha notado isso do palco, a maneira como as pessoas se afastavam quando ele entrava numa sala, os fatos caros, a forma como se portava como alguém habituado a ser obedecido. Tinha-o achado bonito, de uma forma perigosa, cabelo escuro que começava a pratear nas têmporas, feições marcadas, olhos demasiado intensos quando me observava cantar. Agora, aqueles olhos estavam fixos no meu rosto, o maxilar tenso com o que parecia ser uma raiva mal contida. Estou contigo. Ele andava depressa, carregava-me como se eu não pesasse nada. Há um hospital a 3 quarteirões daqui, privado. O médico de lá deve-me favores. Ele vai tratar de ti. Não consigo pagar, comecei eu. Não te estou a pedir para pagar. O tom de Pedro não dava margem para discussão. Isto é por minha conta. Por quê? A pergunta saiu pequena, confusa. Porque tu cantas no meu bar. Pedro olhou para mim, algo feroz na sua expressão. E ninguém toca nas minhas pessoas. Ninguém. A minha visão começou a falhar. Choque e dor arrastavam-me para baixo. A última coisa de que me lembro foi a voz de Pedro, baixa e perigosa, a prometer violência. Eu vou encontrá-los, Ana. Os 3. E eles vão desejar nunca te ter tocado. Depois, a escuridão. Acordei para paredes brancas e o cheiro a antisséptico. Hospital, quarto privado, cama macia. O meu tornozelo estava enfaixado e elevado. Um soro no braço. Cada parte do meu corpo doía. Acordaste, a voz de Pedro. Virei a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da cama, ainda de fato, sem gravata agora, a camisa desabotoada na gola. Parecia cansado. Há quanto tempo estaria ali? Que horas são? A minha voz estava rouca. 6 da manhã. Estiveste inconsciente durante 4 horas. Pedro levantou-se, aproximou-se da cama. O médico endireitou o teu tornozelo. Fratura limpa.
Vais precisar de gesso por no mínimo 6 semanas. Também tens 3 costelas rachadas, um rim contundido, contusões faciais. Ele deu-te algo para a dor. Tentei sentar-me. As minhas costelas gritaram em protesto. A mão de Pedro pousou imediatamente no meu ombro. Gentil, mas firme. Não te mexas ainda. Deixa a medicação fazer efeito. Olhei para ele. Os nós dos seus dedos estavam em carne viva. Sangue fresco neles. Ele tinha me deixado aqui e ido atrás deles. Já. Encontraste-os. Não foi uma pergunta. 2 deles, João Candeias e um amigo. O terceiro fugiu. Ainda o estou a procurar. A voz de Pedro era plana, sem emoção, como se estivesse a discutir o tempo e não o que quer que tivesse feito aos meus atacantes. Devia ter sentido algo. Horror, talvez medo, mas tudo o que senti foi uma satisfação selvagem. Eles tinham me partido o tornozelo, deixado a sangrar num beco. O que quer que Pedro lhes tivesse feito, eles mereceram. Obrigada, falei a sério, por me teres encontrado por isto. Gesticulei para o quarto do hospital. Não me agradeças ainda. Pedro sentou-se novamente, inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Preciso que me digas exatamente o que aconteceu. Tudo. O médico disse que foste atacada por 3 homens. Preciso de nomes, descrições, tudo o que te conseguires lembrar. Contei-lhe tudo. O João era assediar-me há 3 semanas. A minha rejeição naquela noite. O beco. O que tinham dito. O que tinham feito. A expressão de Pedro não mudou, mas as mãos dele. As mãos dele cerraram-se em punhos. Os nós dos dedos ficaram brancos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. João Candeias. A voz de Pedro era suave, perigosa. O filho do vereador Candeias. Aquele que pensa que a posição do pai o torna intocável. O pai dele, ele tem ligações. O medo rastejou em mim. Se magoares o João, ele virá atrás de ti. Pedro sorriu. Não foi um sorriso agradável. Que ele tente. Eu sou dono de metade dessa cidade. O pai dele é um político. Eu sou o homem a quem os políticos vêm quando precisam de problemas resolvidos. João Candeias acabou de se tornar um problema. E eu resolvo problemas permanentemente. Não percebo. Mudei-me tentando ficar confortável. Tudo doía. Por que estás a fazer isto? Mal me conheces. Tu cantas no meu bar. Pedro disse-o como se isso explicasse tudo. Isso faz de ti minha para proteger, e eu protejo o que é meu. A possessividade na sua voz devia ter me assustado, devia ter feito soar alarmes. Mas Ana estava demasiado cansada, demasiado magoada, e havia algo de reconfortante na certeza do seu tom, como se ele tivesse decidido que eu estava sob a sua proteção. E pronto, sem negociação. Preciso de ir para casa. Olhei para o soro, para o gesso no meu tornozelo. Tenho o aluguer para pagar, o trabalho. Não posso ficar aqui. Não vais a lado nenhum por pelo menos 3 dias. Pedro levantou-se. Ordens do médico. Depois disso ficas comigo. O quê? Não, não posso, nem te conheço. Sabes que sou dono do Jazz Azul. Sabes que te encontrei a sangrar num beco e te trouxe para aqui. Sabes que vou garantir que João Candeias e os amigos dele nunca mais tocam noutra mulher. A voz de Pedro era objetiva. Que mais precisas de saber? Por que te importas? Ana encontrou os seus olhos, verdes escuros, intensos. Não me conheces. Sou apenas uma cantora no teu bar. Por que te importas tanto? Pedro ficou em silêncio. Depois levantou a manga, mostrou-lhe uma tatuagem no antebraço, um nome, Sofia e datas. Nascida em 1988, quase morreu em 2017. A minha irmã, a voz dele era rouca. Há 8 anos foi atacada por homens como João Candeias. Homens que pensavam que podiam levar o que quisessem. Ela sobreviveu por pouco. Eu não estava lá para a proteger.
Lamento isso todos os dias desde então. Ele olhou para Ana. Estava a 3 quarteirões de distância quando te ouvi gritar. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Senti algo a estalar no meu peito. Este homem, este homem perigoso que era dono de bares de jazz e tinha políticos no bolso. Ele estava a salvar-me porque tinha falhado em salvar a irmã, porque me tinha ouvido gritar e não podia virar as costas. Acreditei nele completamente. Ok, a minha voz era pequena. Ok, fico contigo depois do hospital. Bom, Pedro puxou a manga para baixo, sentou-se de novo na cadeira. Descansa, eu estarei aqui. Não tens de ficar. Os meus olhos já estavam a fechar-se, a medicação para a dor a arrastar-me. Sim, a voz de Pedro foi a última coisa que ouvi. Tenho. 3 dias no hospital. Pedro estava lá cada vez que Ana acordava. Às vezes, a trabalhar no portátil, outras vezes apenas sentado, a observá-la, a garantir que ela tinha tudo o que precisava. O médico deu-lhe alta no 4º dia. Tornozelo engessado, canadianas, receita para medicação para a dor, instruções para se manter de pés o menos possível. O carro de Pedro esperava. SUV preto, vidros fumados, motorista à frente que não falava. Pedro ajudou-a a entrar no banco de trás, cuidadoso com o tornozelo, sentou-se ao lado dela. Para onde vamos? Ana não tinha perguntado antes. Não quisera saber enquanto estava presa numa cama de hospital. Para a minha casa, penthouse em Trindade. Pedro observava o meu rosto. Vais ter o teu próprio quarto, casa de banho, o que precisares. Tenho uma empregada que vem todos os dias. Ela vai ajudar-te com tudo o que eu não conseguir. E não te preocupes com nada. Não posso pagar isto. Ana sentiu o pânico a crescer. Não tenho dinheiro para te pagar de volta. Não te estou a pedir para me pagares de volta. O tom de Pedro era firme. Isto não é um empréstimo, é proteção. Foste atacada porque rejeitaste um homem arrogante. Ele pode voltar. O pai dele com certeza virá quando souber o que eu fiz ao filho dele. Não estás segura no teu apartamento. Estás segura comigo. O que fizeste ao João? Ana tivera medo de perguntar. Pedro olhou para ela. Expressão ilegível. Garanti que ele nunca mais usará as mãos para magoar uma mulher. É tudo o que precisas de saber. Engoli em seco. Não insisti. Não queria detalhes. Apenas assenti. A penthouse era incrível. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Mobília moderna. Arte cara nas paredes. Um piano de cauda num canto. 2 quartos, 3 casas de banho. Uma cozinha que parecia pertencer a um restaurante. Pedro levou-a ao quarto de hóspedes. Cama king size. Lençóis macios. Vista para a baixa. Casa de banho privativa com uma banheira grande o suficiente para 2 pessoas. Vou deixar-te descansar. Pedro pousou a mala dela. O hospital tinha lhe dado roupas, uns calções e uma t-shirt. Tudo o que ela vestira naquela noite era prova ou estava destruído. Estou a trabalhar em casa hoje. Se precisares de alguma coisa, é só chamar. Estarei no meu escritório. Ele saiu. Ana ficou ali, ou tentou. O tornozelo latejava. Chegou à cama, sentou-se cuidadosamente, olhou em volta para o espaço que era mais bonito do que qualquer lugar onde já tivesse vivido. Este homem, Pedro Santoro, um mafioso. Ela não era estúpida. Sabia o que ele era. As roupas caras, a forma como as pessoas o tratavam, a maneira casual como ele falara de fazer João Candeias pagar. Este era um homem que vivia à margem da lei. E ele a salvara, levara-a para a casa dele, estava a protegê-la como se ela importasse. Ana não compreendia, mas estava demasiado cansada para questionar, demasiado magoada para fazer qualquer coisa a não ser aceitar a ajuda que lhe era oferecida. Deitou-se na cama, fechou os olhos e, pela primeira vez em 4 dias, sentiu algo como segurança. A primeira semana foi um borrão de medicação para a dor e sono. Pedro estava atento. Trabalhava no seu escritório,
mas verificava-a a cada poucas horas, trazia refeições, certificava-se de que ela tomava a medicação, ajudava-a a ir à casa de banho quando necessário. Nunca inapropriado, sempre cuidadoso. Ana reparava em coisas nele, a forma como se movia, precisa, controlada, como alguém que fora treinado para lutar. As cicatrizes nas suas mãos antigas, as tatuagens que podia ver quando ele arregaçava as mangas, palavras italianas, nomes, datas. Reparava na forma como ele a olhava, intenso, como se ela fosse algo precioso que ele precisava de proteger. Devia ter me assustado, devia ter parecido excessivo. Mas depois do que eu passara, ter alguém que se importava tão intensamente sentia-se como uma tábua de salvação. Era uma coisa tão estranha, esta dualidade, a segurança que ele me dava e o perigo que emanava. A vida é mesmo confusa, não é? Quem é que esperaria encontrar um porto seguro no meio de um turbilhão tão violento? Na segunda semana, Ana começou a sentir-se mais como ela mesma. A dor era suportável, conseguia mover-se com as canadianas. Começou a passar tempo na sala, em vez de apenas no seu quarto. Pedro trabalhava em casa a maioria dos dias, com a porta do seu escritório aberta. Ela podia ouvi-lo ao telefone, a sua voz a alternar entre português e italiano, imperativa, fria quando precisava de ser. Ela aprendeu a não o interromper durante essas chamadas. Mas quando ele não estava a trabalhar, era diferente. Fazia-lhe chá, perguntava-lhe sobre o seu dia, contava-lhe histórias sobre o bar, sobre os músicos que lá tinham tocado, sobre a sua mãe, que fora uma cantora de jazz antes de morrer. É por isso que mantens o jazz azul, Ana percebeu. Por causa dela. Ela amava aquele bar. Pedro estava sentado em frente a ela, o fim de tarde a cair, as luzes da cidade a acender-se lá fora. Cantou lá por 20 anos. Conheceu o meu pai lá. Não pude deixar que fechasse quando o proprietário quis vender. Demasiadas memórias. Tocavas piano? Ana gesticulou para o piano. Tocava, já não. A expressão de Pedro contraiu-se. Não desde que ela morreu. Lamento. Ana sentiu. Perder um pai, não consigo imaginar. Os teus pais? Pedro perguntou. O pai foi-se embora quando eu tinha 10 anos. A mãe morreu quando eu tinha 22. Cancro. Ana olhou para a cidade. Fomos só nós por muito tempo. Quando ela morreu, fiquei sozinha. Completamente sozinha. Já não. Pedro disse-o baixinho com firmeza. Não está sozinha agora. Ana olhou para ele. Este homem que aparecera num beco quando ela mais precisava. Que a levara para a sua casa. Que a olhava como se ela importasse. Por que eu? Tive de perguntar novamente. Precisava de entender. A sério, por que te importas tanto? Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Depois, inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Ouvi-te cantar 2 meses antes do ataque. Estavas a cantar Ella Fitzgerald, Someone to Watch Over Me. E algo na tua voz. Lembrou-me a minha mãe, a forma como ela cantava, como se houvesse anseio e esperança misturados. Tenho vindo ao bar para te ouvir desde então. O fôlego de Ana prendeu-se. Tens me ouvido há 2 meses? Sim. Nenhuma vergonha na sua voz, apenas honestidade. Eu sei que pode parecer obsessivo, talvez, mas a tua voz faz-me algo. Faz-me lembrar como era acreditar em algo bom. E quando te encontrei naquele beco, quando vi o que te tinham feito, as suas mãos cerraram-se em punhos. Soube que faria o que fosse preciso para te manter segura, para garantir que podias cantar novamente. Ana devia ter tido medo, devia ter visto sinais de alerta vermelhos. Um homem que a observava, que decidira que ela era sua para proteger. Mas tudo o que sentiu foi ser vista. Pela primeira vez em anos, alguém a via.
realmente havia e se importava. Quero cantar novamente. A minha voz era pequena. Tenho medo de não conseguir, depois do que aconteceu, que partiu algo em mim. Não partiu. A voz de Pedro era absoluta. És forte, Ana, mais forte do que pensas. Vais cantar de novo. E quando o fizeres, estarei lá na primeira fila, como sempre. Algo mudou entre eles naquele momento. Compreensão, conexão, o início de algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. 3 semanas após o ataque, as costelas de Ana tinham cicatrizado o suficiente para que ela se pudesse mover sem dor. O tornozelo ainda estava engessado, mas o médico disse que estava a sarar bem. Ela estava irrequieta, cansada de estar fechada, queria fazer algo, qualquer coisa. Pedro reparou. Claro que reparou. Ele reparava em tudo nela. Há um terraço. Ele disse-o durante o jantar. Ele tinha pedido comida. Italiana. Verdadeira comida italiana de um restaurante no bairro da Graça. Privado, apenas para este edifício. Boa Vista. Podíamos ir lá acima se quiseres. Apanhar um pouco de ar. Ana olhou para ele, para a forma como ele tentava ser casual sobre o assunto, como se não tivesse planeado isto, a pensar em maneiras de a fazer sentir-se melhor. Gostava. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Sim, vamos. O terraço era lindo. Luzes de corda, assentos confortáveis, plantas em vasos e a vista. Toda Lisboa espalhada abaixo deles. Edifícios iluminados contra o céu noturno. Pedro tinha trazido uma manta, ajudou-a a ficar confortável num dos sofás, sentou-se ao lado dela. Perto, mas não demasiado perto, cuidadoso para não a sufocar. Obrigada, Ana disse-o baixinho. Por tudo isto, por tudo. Acho que não conseguiria ter feito nada disto sozinha, que nem sequer me lembro de como consegui estar tão calejada antes. Não tens de me agradecer. Pedro olhava para a cidade, o perfil acentuado contra as luzes. Estou a fazer o que qualquer pessoa devia fazer, mas nem todos fariam. Ana virou-se para ele. A maioria das pessoas teria ligado para o 112 e ido embora. Tu ficaste, tens ficado. Eu disse-te. Pedro olhou para ela agora, olhos intensos. És minha para proteger. Não abandono as minhas pessoas. É só isso que sou? Ana não sabia de onde vinha na pergunta, não sabia por que é que importava. As tuas pessoas. A expressão de Pedro mudou. Algo quente a cintilar nos seus olhos. Não, não és apenas uma das minhas pessoas. Então, o que sou? Ainda não sei. A voz dele era rouca, honesta. Mas tu és algo. Algo mais. Senti o meu fôlego prender-se. Estavam perto. Demasiado perto. Eu conseguia ver o prateado no cabelo dele, a cicatriz na sua sobrancelha, a forma como os seus olhos tinham escurecido com algo que parecia desejo. Pedro, não sabia o que estava a pedir. Diz-me para parar. Ele inclinou-se mais perto, devagar, dando-me tempo para me afastar. Diz-me que isto é demasiado cedo. Demasiado. E eu paro. Ana não lhe disse para parar. Em vez disso, encurtou a distância, pressionou os lábios contra os dele. O beijo foi suave, cuidadoso. A mão dele subiu para lhe segurar o rosto. Gentil, como se ela fosse algo frágil. Ele tinha medo de a partir. Ana fez um som. Necessidade, desejo. 3 semanas de medo e dor, e este homem a fazê-la sentir-se segura. Tudo isso se derramou no beijo. Pedro recuou, respirando com dificuldade. Ana, não pares. Ela puxou-o de volta, beijou-o com mais intensidade. Por favor, preciso de sentir algo que não seja medo. Não assim. A voz de Pedro estava tensa. Não quando estás vulnerável. Não quando ainda estás a curar-te. Não sou feita de vidro. As minhas mãos estavam no cabelo dele. Eu sei o que quero e quero-te. Pedro gemeu, beijou-a novamente,
mais fundo, a língua a deslizar contra a dela. Ana ofegou, arqueou-se contra ele, as mãos puxando a camisa dele, precisando de sentir a pele, de se sentir viva, de sentir algo diferente de partida. Depois, uma dor atravessou as minhas costelas. Ofeguei, recuei. Pedro voltou a ser imediatamente cuidadoso, as mãos gentis. Desculpa, magoei-te? Não, as minhas costelas ainda estão sensíveis. Ana respirava com dificuldade, frustrada. Odeio isto. Odeio sentir-me frágil. Não és frágil. Pedro encostou a testa à dela. Estás a curar-te. Há uma diferença. E quando estiveres curada, quando estiveres pronta, quando isto não for sobre a necessidade de sentir algo diferente de dor, então voltaremos a isto. Prometo. Ana não sabia por que precisava de o ouvir. Promete. Pedro beijou-lhe a testa. Não vou a lado nenhum, Ana. Estarei aqui quando estiveres pronta. Leve o tempo que levar. Ficaram no terraço por mais 1 hora sem se beijarem, apenas sentados perto, o braço dele à volta dos seus ombros, a cabeça dela no peito dele, a ouvir a cidade, a sentir-se segura, a sentir algo como esperança pela primeira vez desde o ataque. 6 semanas após o ataque, tiraram o gesso. O tornozelo de Ana estava fraco. Ela precisava de fisioterapia, mas podia andar, com cuidado, devagar, mas andar. Pedro levou-a às compras para roupas, sapatos, coisas para substituir o que ela tinha perdido. Ele não perguntou o que ela queria, apenas disse-lhe para escolher qualquer coisa. Tudo. O seu cartão de crédito não tinha limite, aparentemente. Ana tentou ser razoável. Escolher coisas acessíveis. Pedro reparou. Para de fazer isso. Ele disse-o enquanto ela debatia entre 2 vestidos. Para de tentar escolher a opção mais barata. Escolhe o que realmente queres. Não consigo pagar-te de volta por coisas caras. Ana pousou o vestido que estivera a olhar, aquele que custava 300 euros. Então ainda bem que não te estou a pedir para pagar de volta. Pedro pegou no vestido caro, entregou-lhe. Fica com este, vai ficar-te lindo. Pedro. Ana. Ele imitou o seu tom. Deixa-me fazer isto, por favor. Perdeste tudo naquela noite. As tuas roupas, a tua sensação de segurança. O mínimo que posso fazer é substituir o teu guarda-roupa. Ana olhou para ele, para a sinceridade nos seus olhos. Ele queria genuinamente fazer isto. Queria cuidar dela. E talvez estivesse tudo bem deixá-lo, aceitar ajuda, não ter de fazer tudo sozinha. Ok, ela pegou no vestido, mas também vou levar o mais barato para o dia a dia. Pedro sorriu. Combinado. Almoçaram depois num pequeno restaurante italiano. Pedro conhecia o proprietário. Todos conheciam Pedro. Ana começava a perceber o que isso significava. A forma como as pessoas o tratavam, respeitosas, um pouco receosas. Ele era alguém importante, alguém poderoso, e ele tinha escolhido usar esse poder para a proteger. Quando posso voltar a cantar? Ana perguntou enquanto comia massa. O meu tornozelo já está suficientemente curado. Preciso de trabalhar. Preciso de fazer alguma coisa. Quando estiveres pronta. Pedro estava a observá-la. A tua posição no Jazz Azul está à tua espera. Disse-lhes que estás de licença médica. Paga, não perdeste nada. Não tinhas de fazer isso. Ana sentiu-se novamente oprimida. Nem sequer fizeste tanto. Vou continuar a fazer. Pedro estendeu a mão pela mesa, pegou na dela. Desde que me deixes, enquanto estiveres aqui. Por que é que parece que queres dizer mais do que apenas fisicamente aqui? Ana olhou para suas mãos, os nós dos dedos cicatrizados contra a sua mão mais pequena. Porque quero dizer mais do que isso. O polegar de Pedro roçou os nós dos seus dedos. Quero-te aqui, Ana. Na minha casa, na minha vida.
por quanto tempo quiseres ficar. Não percebo o que somos. Ana encontrou os seus olhos. O que é isto? Eu também não, Pedro admitiu. Mas sei que nunca senti isto por ninguém. Sei que incendiaria a cidade se alguém tentasse magoar-te novamente. Sei que quero acordar e saber que estás segura, que és minha. Precisa de ser mais complicado do que isso? Ana pensou nisso, neste homem que a tinha salvado, que tinha feito os seus atacantes pagarem, que a olhava como se ela fosse algo precioso, que a queria segura e feliz e sua. Não, ela apertou a mão dele. Não precisa de ser mais complicado. Bom, Pedro sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que transformava todo o seu rosto. Então vamos manter as coisas simples. Tu és minha, eu sou teu. Descobrimos o resto à medida que avançamos. Eu sou tua. Ana testou as palavras. Sentiam-se bem. Sim, acho que sou. 8 semanas após o ataque, Ana regressou ao Jazz Azul. Primeira noite de volta. Estava nervosa, aterrorizada, na verdade. E se não conseguisse cantar? E se o medo lhe tivesse roubado a voz? Pedro estava lá. Primeira fila, como tinha prometido, tinha fechado o bar a todos, exceto as suas pessoas. Deu-lhe um espaço seguro para tentar ver se ainda conseguia fazer aquilo. Ana subiu ao palco, as mãos a tremer, os tornozelos ainda um pouco fracos. Mas quando a música começou, quando abriu a boca, a voz ainda estava lá, mais forte do que antes, talvez como se sobreviver lhe tivesse dado nova profundidade. Cantou Etta James at last. E cantou-a para Pedro, para o homem sentado na primeira fila que a tinha salvado, que a tinha feito sentir-se segura novamente, que lhe tinha dado tempo para curar. Quando a canção terminou, houve silêncio, depois aplausos. Pedro levantou-se, caminhou até ao palco, puxou-a para os seus braços ali mesmo, à frente de todos. És extraordinária. Ele disse-o contra o cabelo dela. Sabes disso? És a pessoa mais forte que alguma vez conheci. Ana enterrou o rosto no peito dele, permitiu-se chorar. Alívio, alegria, o conhecimento de que tinha sobrevivido, de que ainda conseguia cantar, de que não estava partida. Obrigada, ela disse-o repetidamente. Obrigada por me dares isto, por acreditares que eu conseguia. Sempre. Pedro afastou-se, olhou para o rosto dela. Vou sempre acreditar em ti. Voltaram para o apartamento dele depois, a penthouse que se tinha tornado casa ao longo dos últimos 2 meses. Ana ainda vivia lá, ainda no quarto de hóspedes, mas as linhas estavam a confundir-se. Ela tomava o pequeno almoço com ele, via filmes aninhada no sofá dele, adormecia durante conversas noturnas e acordava com o casaco dele pendurado sobre ela como uma manta. Aquela noite sentia-se diferente, carregada. Ana sentia-o no ar entre eles. Devo deixar-te descansar. Pedro disse-o, mas não se movia em direção ao seu quarto. Ele estava perto, demasiado perto, a olhá-la como se estivesse a conter-se. E se eu não quiser descansar? Ana aproximou-se, as mãos no peito dele. Conseguia sentir o coração dele a bater rápido. E se eu quiser outra coisa? Ana, aviso na voz dele. Acabaste de atuar pela primeira vez. Estás provavelmente exausta. Não estou exausta. Ela olhou para ele. Estou viva. Pela primeira vez em 2 meses, sinto-me viva. E quero sentir mais do que viva. Quero sentir tudo. O controle de Pedro quebrou-se. Ela via-o nos seus olhos. A forma como as suas mãos subiram para lhe emoldurar o rosto. A forma como a beijou com força, desesperadamente, como se estivesse a conter-se há demasiado tempo. Ana beijou-o de volta com a mesma desesperança. As mãos puxando a camisa dele, precisando de pele, precisando de contato, precisando dele. Mal chegaram ao quarto dele. As roupas a sair entre beijos, as mãos dele no corpo dela, cuidadoso com o tornozelo dela, com as costelas que ainda estavam um pouco sensíveis.
Mas em todo o lado ele tocava como se a estivesse a memorizar. Tens a certeza? Ele perguntou quando estavam na cama dele, ela debaixo dele, ambos a respirar com dificuldade. Podemos parar, podemos esperar. Tenho a certeza. Ana puxou-o para baixo. Quero isto. Quero-te. Por favor, Pedro. Ele fez amor com ela devagar, cuidadosamente, sem pressa, certificando-se de que ela sentia tudo, prazer e segurança e conexão. As suas mãos gentis mesmo quando ela implorava por mais. A sua voz ao ouvido dela a dizer-lhe que ela era linda, forte, sua. Depois ficaram ali, emaranhados, a cabeça dela no peito dele, os seus dedos a desenhar padrões nas costas dela, ambos quietos, a processar o que acabava de mudar entre eles. Amo-te, Pedro disse-o baixinho. Eu sei que é demasiado cedo. Sei que só nos conhecemos há 2 meses, mas amo-te. Acho que te amo desde que te encontrei naquele beco, desde que me imploraste para não te magoar e percebi que faria tudo para te manter segura. Ana levantou a cabeça, olhou para ele, para este homem perigoso que não fora senão gentil com ela, que a salvara, protegê-la, fazê-la sentir coisas que nunca sentira antes. Eu também te amo. Ela disse-o e falou a sério. Salvaste-me. De todas as maneiras que uma pessoa pode ser salva. Pedro beijou-a, suave e doce e cheio de promessa. Continuarei a salvar-te todos os dias, por quanto tempo me deixares. Para sempre. Então Ana sorriu, porque não vou a lado nenhum. Adormeceram assim, abraçados, seguros, amados, a sarar. Ana acordou com a luz do sol a entrar pelas janelas e o cheiro a café. O lado da cama de Pedro estava vazio, mas ainda quente. Esticou-se cuidadosamente. O corpo dela sentia-se diferente, reclamado, amado. Havia marcas na sua pele da boca dele, prova da noite que partilharam. Encontrou uma das camisas dele, vestiu-a. Caía-lhe a meio da coxa, cheirava a ele. Colônia e algo distintamente masculino. Caminhou descalça até a cozinha. Pedro estava lá a fazer o pequeno almoço sem camisa, calças de fato de treino cinzentas baixas nas ancas. Ele estava de costas para ela. Ela podia ver as tatuagens, as cicatrizes, a evidência de uma vida violenta, mas as suas mãos eram gentis enquanto virava panquecas. Bom dia. Ana encostou-se ao batente da porta ao observá-lo. Ele virou-se e os olhos percorreram-na, observando a sua camisa no corpo dela, as pernas nuas, o cabelo despenteado. Algo quente cintilou na sua expressão. Bom dia. A voz dele era rouca. Como te sentes? Bem. Ana aproximou-se. Muito bem, na verdade. Pedro pousou a espátula, puxou-a para si, as mãos a deslizarem por baixo da camisa para repousar nas suas ancas nuas. Sem arrependimentos? Nenhuns. Ana olhou para ele. E tu? O meu único arrependimento é ter esperado tanto tempo. Ele beijou-a devagar e profundamente com sabor a café. Adoro-te na minha camisa. Adoro estar na tua camisa. Ana sorriu contra a boca dele. Na tua cama, na tua vida. Bom. As mãos de Pedro apertaram as ancas dela. Porque nunca te vou deixar ir. Percebes isso? O que aconteceu na noite passada? Isso foi eu a reclamar-te completamente. Eu sei. Ana não estava lá assustada, apenas certa. Eu reclamei-te também. És meu, Pedro, tanto quanto eu sou tua. Sim. Ele encostou a testa na dela. Sou completamente. Tomaram o pequeno almoço juntos, a camisa dele ainda nela, ele ainda sem camisa, confortavelmente domésticos, como se estivessem a fazer aquilo há anos em vez de apenas a começar. 3 meses após o ataque, a vida de Ana parecia completamente diferente. Ela ainda cantava no Jazz Azul 5 noites por semana. Mas Pedro tinha feito algo, usara as suas ligações, arranjou-lhe uma audição num espaço maior,
Um clube de jazz no Chiado que pagava dinheiro a sério, onde produtores de música vinham para encontrar novos talentos. Ela conseguiu o trabalho, começou a cantar lá 2 noites por semana, a sua voz a ser notada, as pessoas a falarem da rapariga que cantava como as lendas. Anna Morrison. Lembrem-se desse nome. Ela ainda vivia com Pedro. Tinha o seu próprio quarto tecnicamente, mas não dormia lá há semanas. Não queria. Queria estar na cama dele, nos braços dele, a acordar com o rosto dele todas as manhãs. Estavam juntos oficialmente. Ele apresentou-a à sua família. A sua irmã Sofia, que abraçou Ana e chorou, disse que estava feliz por Pedro ter alguém. Os seus primos, que estavam nos negócios, deixaram claro que Ana era agora família protegida. Ana conheceu-os a todos, aprendeu as regras, não perguntar sobre negócios, não repetir nada do que se ouvia, não sair de casa sem dizer a Pedro para onde ia, não porque ele fosse controlador, mas porque havia pessoas que a usariam para o atingir. Ela aceitou tudo isso, porque amar Pedro significava aceitar o seu mundo, o perigo, a violência, as coisas que ele fazia e sobre as quais ela não perguntava. Ele mantinha essa parte da sua vida separada dela. Mas ela sabia. Sabia que ele era capaz de coisas terríveis quando necessário, e ela amava-o de qualquer maneira. É confuso, não é? Como é que se ama alguém que faz coisas das quais se preferiria não saber? Mas ele era o meu protetor, o meu salvador. Essa era a verdade. E às vezes, a verdade é desarrumada, difícil de engolir, mas é a sua verdade. 4 meses após o ataque, Pedro levou-a para jantar ao mesmo restaurante italiano onde tinham almoçado. O proprietário sentou-os numa mesa privada. Velas, vinho, a melhor comida do menu. Qual é a ocasião? Ana perguntou. Ela estava a usar o vestido caro, aquele que Pedro insistira para ela comprar. Assentava-lhe perfeitamente. Fazia-a sentir-se linda. Preciso de uma ocasião para te levar a jantar? Pedro observava, aquele olhar intenso que ainda lhe prendia o fôlego. Não, mas pareces nervoso. Ana estendeu a mão pela mesa, pegou na dele. O que se passa? Não se passa nada. Pedro virou a mão dela, olhou para a sua palma. Estou apenas a tentar descobrir como dizer algo. Dizer o quê? Pedro olhou para ela, expressão séria. Quero que te mudes oficialmente, não como hóspede, mas como minha. Quero as tuas coisas no meu armário, a tua voz a encher a minha casa. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs pelo resto da minha vida. O fôlego de Ana prendeu-se. Pedro, eu sei que é rápido. Ele falava mais depressa agora, nervoso. Era adorável. Eu sei que só nos conhecemos há 4 meses, mas 4 meses contigo parecem mais do que anos com qualquer outra pessoa. És tu para mim, Ana, a pessoa com quem quero construir uma vida. Então muda-te oficialmente. Sê minha completamente. Eu já sou tua. Ana sorria, a chorar um pouco. Sou tua desde que me encontraste naquele beco. Desde que decidiste que eu valia a pena ser salva. Sempre valeste a pena ser salva. Pedro levantou-se, contornou a mesa, puxou-a para cima, beijou-a como se não estivessem num restaurante com pessoas a observar. Então, é um sim? Sim, Ana beijou-o de volta. Sim, mudo-me. Sim, sou tua. Sim a tudo. O proprietário do restaurante trouxe champanhe da casa. Foram dadas felicitações. Ana percebeu que Pedro tinha planeado isto, tinha dito às pessoas. Estava a fazer uma declaração. Esta mulher é minha. Tratem-na em conformidade. Devia ter se sentido oprimida. Devia ter se preocupado em ir demasiado depressa. Mas tudo o que sentiu foi felicidade, segurança, amor. 6 meses após o ataque, Ana atuava num local em Lisboa. Um verdadeiro local, 500 lugares, espetáculo esgotado, a sua primeira atuação principal, produtores na audiência, editoras discográficas. Era isto, a oportunidade com que sonhava há anos.
estava aterrorizada. Pedro estava nos bastidores com ela, a ajudá-la a preparar-se. As suas mãos gentis enquanto lhe arranjava o cabelo. O vestido caro que ele lhe comprara para esta ocasião, verde esmeralda, fazia os seus olhos parecerem mais brilhantes. A sua pele brilhava. Vai ser incrível. Ele disse-o com absoluta certeza. Vão amar-te. E se eu estragar tudo? Ana tremia. E se eu esquecer as palavras? E se a minha voz falhar? Então vais recuperar e continuar. Pedro virou-a para o encarar, as mãos nos seus ombros. Já sobreviveste a coisas piores do que uma atuação, Ana. Já sobreviveste a coisas que quebrariam a maioria das pessoas. Isto é apenas cantar, algo para o qual nasceste. Tenho medo, ela admitiu baixinho. Eu sei. Pedro puxou-a para perto. Mas estarei mesmo ali, na primeira fila como sempre. E se precisares de mim, é só olhar para mim, estarei lá. O espetáculo foi perfeito. Ana cantou 10 músicas, uma mistura de standards, de jazz e algumas originais em que tinha estado a trabalhar. A sua voz encheu o local, forte, clara, emocional. A audiência ficou em silêncio quando ela cantou, atenta a cada nota. Pedro estava na primeira fila como prometido, a observá-la com aquele olhar. Orgulho, amor, posse, como se ela fosse dele e ele quisesse que todos o soubessem. Depois do espetáculo, vieram as ofertas. 3 editoras discográficas queriam contratá-la. Produtores queriam trabalhar com ela. O seu nome era falado, Anna Morrison, a cantora de jazz com a voz que podia partir corações. Pedro levou-a para celebrar. Um restaurante noturno, apenas eles, longe das multidões e das ofertas e da atenção. Conseguiste! Ele olhava para ela como se ela tivesse pendurado a lua. Tudo o que sonhaste está a acontecer. É por tua causa. Ana apertou a mão dele. Tu tornaste isto possível. As audições, as ligações, tudo. Eu apenas abri portas. Pedro abanou a cabeça. Tu passaste por elas. O teu talento fez isto. A tua voz. Eu apenas garanti que as pessoas a ouvissem. Ainda assim, Ana olhou para ele, para este homem que mudou toda a sua vida. Obrigada por tudo, por me salvares, por acreditares em mim, por me amares. Sempre. Pedro levantou a mão dela, beijou os nós dos dedos. Vou amar-te sempre. Voltaram para a penthouse que era oficialmente deles agora. As coisas de Ana misturadas com as dele. Os seus vestidos no armário dele. A sua voz a encher os espaços. A sua presença a fazer o lugar parecer um lar, em vez de apenas um sítio onde ele vivia. Pedro tinha algo planeado. Ana podia perceber. Ele estava nervoso novamente. Aquela tensão reveladora nos seus ombros. O que se passa? Ela perguntou quando estavam lá dentro. Casacos no cabide, sapatos deixados de lado. Não se passa nada. Pedro pegou na mão dela, levou-a para a sala de estar, para o piano, aquele que ele nunca tocava. Senta-te. Ana sentou-se no sofá, confusa. Pedro sentou-se ao piano, as mãos pairando sobre as teclas. Não toco desde que a minha mãe morreu. A voz dele era baixa. Não conseguia. Doía demasiado. Mas quero tocar para ti porque tu trouxeste a música de volta à minha vida. Porque tu me fazes querer tentar coisas que eu pensava estarem perdidas para sempre. Ele começou a tocar, devagar no início, enferrujado, mas a memória muscular assumiu o controlo. A canção encheu a sala. Ana reconheceu-a. The Way You Look Tonight. Uma das favoritas da mãe dela. Ela tinha a cantado no funeral da mãe. Pedro tocou a canção inteira. Quando terminou, virou-se para a olhar. Ana estava a chorar, lágrimas silenciosas a escorrer-lhe pelo rosto. Como soubeste? Ela perguntou. Sobre essa canção. Mencionaste uma vez que a tua mãe adorava, que a cantaste no funeral dela. Pedro levantou-se e veio sentar-se ao lado dela.
Queria dar-te algo que não fosse sobre dinheiro, algo pessoal, algo que te mostrasse. Tu mudaste-me, Ana, tornaste-me melhor, fizeste-me lembrar quem eu era antes de esta vida me endurecer. Ana abraçou-o, enterrou o rosto no pescoço dele. Amo-te tanto. Eu também te amo. Pedro abraçou-a com força. E quero passar o resto da minha vida a mostrar-te isso. Ele recuou, enfiou a mão no bolso, tirou uma pequena caixa. O fôlego de Ana parou. Eu sei que só nos conhecemos há 6 meses. Pedro abriu a caixa. Um anel simples, um diamante lindo cravado em platina. Eu sei que as pessoas vão dizer que é demasiado rápido, mas não me importo com o que as pessoas dizem. Eu importo-me contigo, conosco, em construir uma vida juntos. Ele ajoelhou-se ali mesmo, na sala de estar deles, segurou o anel. Anna Morrison, tu sobreviveste ao inferno e saíste a cantar. És a pessoa mais forte e mais bonita que alguma vez conheci. Queres casar comigo? Vais deixar-me passar a minha vida a garantir que nunca paras de cantar? Ana não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. Amor, alegria, a certeza de que aquilo era o certo. Este homem, esta vida, este futuro. Sim, ela puxou-o para cima, beijou-o com força. Sim, sim, 1000 vezes sim. Pedro deslizou o anel no seu dedo. Beijou-a como se tivessem todo o tempo do mundo. Como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele alguma vez segurara. Como se ela fosse tudo. És minha agora. Ele disse-o contra os lábios dela. Oficialmente completamente minha. Sou tua. Ana sorriu através das lágrimas. Desde o momento em que me encontraste naquele beco, desde que decidiste que eu valia a pena ser salva, sou tua. E eu sou teu. Pedro beijou-a novamente. Desde o momento em que te ouvi cantar, desde que percebi que a tua voz era o que eu procurava sem saber. Fizeram amor naquela noite, lento e terno e cheio de promessas. 2 pessoas que se encontraram no momento mais sombrio e construíram algo bonito a partir dele. 18 meses após o ataque, Anna Morrison casou com Pedro Santoro. Uma pequena cerimônia, a sua família, as pessoas do Jazz Azul, o proprietário do restaurante onde tiveram o primeiro encontro a sério, o médico que a tratou naquela primeira noite. Ana vestiu um vestido branco simples, o cabelo solto, a carregar flores. Caminhou pelo corredor da pequena capela ao som de música de jazz. Pedro esperava no altar, de fato, sem gravata, a olhá-la como se ela fosse a única pessoa no mundo. Disseram os seus votos. Prometeram para sempre. Prometeram proteger-se, amar-se, construir uma vida juntos. Quando o padre disse que Pedro podia beijar a noiva, Pedro não hesitou. Puxou-a para perto. Beijou-a como se falasse a sério. Como se ela fosse tudo, como se nunca a fosse largar. A recepção foi barulhenta. Família italiana, boa comida, melhor vinho, dança, risos. Ana cantou para a sua primeira dança. Sem música, apenas a sua voz. A cantar The Way You Look Tonight, enquanto Pedro a abraçava e balançava. Amo-te, ele disse-o contra o cabelo dela. Minha mulher, minha Ana, amo-te mais do que tudo. Eu também te amo. Ana olhou para ele, para o seu marido, o homem que a tinha salvado. Meu Pedro, meu protetor, meu amor. 2 anos após o ataque, Anna Morrison Santoro estava no palco do Coliseu dos Recreios. Espetáculo esgotado. O seu primeiro álbum tinha sido platina. O seu nome era conhecido. Anna Morrison, a cantora de jazz que sobrevivera à tragédia e a transformara em arte. Pedro estava na audiência, na primeira fila como sempre, a observá-la com aquele olhar. Orgulho, amor, posse, a sua mulher, a sua Ana, o seu tudo. Ela cantou 15 músicas, a sua voz mais forte do que nunca,
mais rica. Como se sobreviver lhe tivesse dado uma profundidade que de outra forma não teria tido. A audiência deu-lhe uma ovação de pé 2 vezes. Depois do espetáculo, Pedro veio aos bastidores, puxou-a para os seus braços, beijou-a até que ela ficasse sem fôlego. Estiveste perfeita. Ele disse-o com absoluta certeza. A melhor vez que te ouvi. Porque estou a cantar para ti. Ana tocou o rosto dele. 2 anos de casamento, 2 anos de amor, 2 anos a construir uma vida juntos. Estou sempre a cantar para ti e estou sempre a ouvir. Pedro beijou-lhe a testa, sempre a observar, sempre a proteger o que é meu. Foram para casa, para a penthouse que guardava memórias. Boas agora, anos de amor a substituir o trauma. A carreira de Ana a descolar. Pedro ainda a gerir os seus negócios, tanto legítimos quanto não, ainda perigoso quando precisava de ser, ainda protetor do que era seu. Ana aprendera a aceitar isso. A natureza dupla do homem com quem casara. O marido gentil que lhe fazia café pela manhã. O homem perigoso que destruíra os seus atacantes tão completamente que eles nunca mais magoariam ninguém. Ela nunca perguntou por detalhes, não os queria. Apenas sabia que João Candeias tinha deixado a cidade, que o seu pai tinha perdido a sua posição, que os amigos que o ajudaram tinham desaparecido, que Pedro tinha cumprido a sua promessa, garantira que eles nunca mais tocariam noutra mulher. Naquela noite, na cama deles, Pedro abraçou-a com força. Tenho orgulho em ti. Sabes disso, certo? Tudo o que conseguiste, a forma como transformaste algo terrível em algo bonito. És extraordinária. Tive ajuda. Ana sorriu contra o peito dele. Tu salvaste-me em todas as maneiras que uma pessoa pode ser salva. Eu também te salvei. Pedro inclinou o rosto dela para cima, beijou-a suavemente. Lembraste-me que havia mais na vida do que negócios e violência. Lembraste-me como era amar alguém, como era querer ser melhor por alguém. Nós salvamo-nos um ao outro. Então Ana aninhou-se contra ele. Contente, segura, amada, construíra algo bonito a partir de algo terrível. Sim. Pedro apertou os braços à volta dela. Nós conseguimos. Adormeceram assim. 2 pessoas que se encontraram num beco no momento mais sombrio e construíram uma vida cheia de música e amor, e a certeza de que sempre se protegeriam, sempre se escolheriam, sempre seriam o lar um do outro. Ana Morrison fora quebrada naquele beco, mas Pedro Santoro a ajudara a sarar, mostrara-lhe que era mais forte do que alguma vez soubera. E juntos construíram algo que nenhum dos dois jamais largaria. Hoje, nem sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida, é a nossa. E por enquanto, isso basta.